A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional é Abandonem as dúvidas. Livro de Números, capítulo de número 11, verso de número 23, que vai dizer assim: Porém o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. O versículo que acabamos de ler está inserido em um contexto de incredulidade, referente à capacidade de Deus de realizar algo extraordinário. E é sobre isso que vamos falar hoje, vamos refletir hoje, sobre a nossa coragem, sobre a nossa audácia, muitas das vezes, de duvidar do poder de Deus. E muitas das vezes, minhas irmãs, isso acontece porque nós mesmas duvidamos do nosso poder. Olhamos para a nossa fraqueza, olhamos para a nossa fragilidade, para as nossas limitações e achamos que as nossas limitações limitam a Deus. A palavra diz que o povo começa a murmurar porque sentia falta de comer carne. E então Deus, mesmo irado com aquela murmuração, resolve atender o pedido do povo, dizendo que iria enviar carnes para aquele povo. Porém, quando Moisés, o grande líder de Israel, ouve a promessa de Deus que ele enviaria carne, não por 1 ou 2 ou 3 meses ou dias, não, seria por 1 mês. Moisés, ele começa a questionar a Deus se aquilo seria possível. Diante das limitações dos recursos que eles tinham. Eles não tinham ovelhas suficientes. E Moisés até questiona a Deus, será que os peixes que existem no mar seriam suficientes para alimentar todo esse povo durante o mês? Moisés, ele falhou quando ele decidiu olhar com o olhar humano. Todas as vezes que nós decidimos tirar o foco do poder de Deus, tirar o foco da grandeza de Deus, tirar o foco daquilo que Deus já realizou nas nossas vidas, para olhar, para focar com os olhos humanos, para os nossos recursos, para o nosso cenário, nós vamos duvidar do poder de Deus. Duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Irmãs, nós estamos falando aqui de Moisés. Estamos falando aqui de Moisés, o líder, o libertador, um homem que já havia experimentado o poder de Deus, que viu Deus fazer grandes coisas através da vida dele no Egito, o mesmo que viu o Senhor abrir o mar para o povo passar a seco, o mesmo que viu o Senhor exterminar o exército mais poderoso do mundo, que era o exército egípcio. Esse mesmo homem agora quer limitar o poder de Deus. Quantas das vezes não agimos assim? Mesmo depois de tudo que Deus fez em nossa vida, ainda existe dúvida sobre promessas que ainda não cumpriram, que não se cumpriram na nossa vida. Às vezes é muito mais fácil a gente acreditar que Deus pode fazer coisas pequenas, que Deus pode fazer coisas como abrir uma porta de emprego, enviar recursos para você pagar uma conta, mas quando se trata de algo que aos nossos olhos parece impossível, nós achamos que a nossa limitação limita Deus, que a nossa limitação é a limitação de Deus. Achamos que o que é inviável para nós é impossível para o nosso Deus. Daí a gente duvida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nenhuma dificuldade ou incredulidade pode limitar o poder de Deus de cumprir promessas na minha e na tua vida. Tem coisas que Deus vai fazer mesmo sem a gente acreditar. Só para provar que Ele é fiel, só para provar que Ele tem todo o poder e que não há nada impossível para Ele. Minhas irmãs, Deus se responsabiliza pelo que sai da boca dele. A palavra do Senhor vai dizer
que pode passar céus e terra, mas a palavra que o Senhor falou, aquilo que saiu dos lábios de Deus jamais passarão. Que toda palavra que sai da boca de Deus, Ele vela para que ela se cumpra. Ele vela para que ela cumpra o seu propósito. Deus não é homem para sair falando qualquer coisa, para mentir, para nos iludir, para colocar esperanças falsas em nós, não. Se Ele disse é porque Ele vai fazer. Não cabe a nós entender o como, nem o quando. Cabe a nós confiarmos no que Deus vai fazer. Cabe a nós crer e esperar o tempo oportuno de Deus, porque Ele não se atrasa e nem se adianta, Ele chega no momento certo. Então pare de olhar para a circunstância, porque não vamos encontrar nas circunstâncias, no nosso dia a dia, no nosso cenário, na nossa vida atual, motivos para crer na promessa. Não vamos encontrar razões que coincidam com a promessa, porque o cenário que vivemos não combina com a promessa que recebemos. Mas ainda assim, precisamos confiar, minhas irmãs. Precisamos confiar plenamente na fidelidade e no poder de Deus. Abandonem hoje qualquer dúvida que possa estar entristecendo ou roubando a esperança do teu coração. Prefira crer. Prefira confiar e esperar as promessas de Deus na sua vida, porque elas vão se cumprir, quer o diabo ou não, quer o inimigo ou não, vão se cumprir simplesmente porque Ele falou e porque Ele é fiel, e vai se cumprir independente de qualquer circunstância desfavorável que você esteja vivendo hoje. Amém, minhas irmãs? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Permaneça crendo. Aos teus olhos é impossível demais de Deus fazer, mas não duvide. Arranque a dúvida do teu coração. Creia que aquele que prometeu tem poder o suficiente para cumprir o que Ele falou e muito além. E muito mais. Amém? Vamos orar nessa manhã, querido Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos porque esta palavra, Senhor, vem como um bálsamo aos nossos corações. Te louvamos por mais esse dia, Pai. Te louvamos porque nós acordamos. Te louvamos porque dormimos e acordamos, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantas tribulações, perseguições, ó Deus. Nós estamos de pé porque o Senhor quis assim. Nós estamos de pé porque o Senhor achou graça em nós. Nós estamos de pé porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. E obrigada, Senhor. Senhor, muitas das vezes nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração, mas nessa manhã nós queremos lançar toda dúvida fora. Arranca do nosso coração toda dúvida, Senhor. Senhor, blinda nossa mente, nosso coração contra toda, Senhor, artimanha do adversário. Toda seta que o adversário quer lançar sobre nós para colocar incredulidade, dúvidas, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor já tem declarado sobre as nossas vidas. Nos ensina a esperar, nos ensina a confiar. E nos ensina a descansar nas tuas promessas, Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, parar. Que nós não venhamos, ó Deus, ficar olhando para as nossas condições, para os nossos recursos, para as nossas limitações. Mas que nós venhamos olhar somente para o alto. Somente para o autor e o consumador da nossa fé. Que nós venhamos olhar somente para Ti, sabendo que nada é impossível, que o Senhor pode todas as coisas, que o tempo pode passar, mas a Tua palavra vai se cumprir nas nossas vidas, Senhor. Ainda que tenha passado anos, Senhor, 10 anos, 20 anos, 30 anos, o Senhor vai cumprir. Vai cumprir. A promessa que é para ser cumprida na nossa vida, vai ser cumprida na nossa vida em vida, Pai. O Senhor não cumpre promessa na vida de quem está morto, o Senhor cumpre promessa na vida de quem está vivo. E nós vamos viver todas as promessas que o Senhor falou sobre as nossas vidas, que o Senhor declarou o nosso respeito, Pai. Então tira toda a incredulidade do nosso coração, nos ensina a confiar, acrescenta em nós hoje mais fé, para que nós venhamos nos manter de pé confiando nas Tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro nessa manhã.
Continua conosco, guarda as nossas vidas, guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda o nosso lar, a nossa família, a nossa parentela. Nos dá um dia abençoado, Senhor, na tua presença, Senhor. Que esse dia seja um dia de confirmação, que esse dia seja um dia de resposta e que o Senhor continue ministrando essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém.